E hoje nós vamos falar sobre conflitos sérios na criação de filhos. Nós fomos procurados por um casal, não tem muito tempo, a gente foi procurado por um casal, eles estavam tendo sérios conflitos, alguns conflitos, e o esposo estava até querendo separar, ele estava querendo divórcio, e esses conflitos foram tão sérios, assim, se agravando tanto. Eles não compartilhavam com ninguém e as brigas continuavam muito sérias dentro de casa, até que eles resolveram nos procurar. E nessa procura, nós começamos a conversar. E nós percebemos que a raiz do problema, porque tem sempre a raiz do problema, a raiz do conflito, ela foi gerada por causa da criação de filhos. Eles estavam tendo problemas com a criação de um dos filhos, do filho mais velho, e não estavam tendo sintonia naquilo que iriam decidir a respeito da direção que iriam dar para o filho. E nessa de discutir sobre qual direção dariam para o filho, eles começaram a discussão. Só que a discussão, ela tomou outros rumos, né? A discussão do casal é mais ou menos assim, ela começa ali, ela tem um nervo, né? Ela tem uma raizinha ali, e daqui a pouco ela se expande para outras áreas. E nós descobrimos que o problema deles, na verdade, tinha a ver com a criação dos filhos. E aí, essa criação do filho mais velho, essa indecisão sobre qual destino dar para o filho mais velho, também gerou problemas na criação dos outros filhos. Eles tinham mais 2 filhos. E interessante como muitos casais procuram a gente, casais com filhos, com problemas na criação. Seja por interferência de terceiros, de parentes, avós, tios ou qualquer outra coisa, ou mesmo na divergência que eles têm sobre a qual direção dar. Eu vou falar um pouco hoje sobre essa questão da criação de filhos, que é algo muito importante e que infelizmente tem gerado muita confusão e muitos problemas na vida dos casais. E eu vou falar sobre 3 sérios conflitos aqui. Eu queria falar sobre 3 sérios conflitos na criação de filhos. O primeiro deles é a falta de apoio do esposo. Geralmente, de um modo geral, o esposo trabalha e a esposa fica em casa cuidando da casa e dos filhos. E quando o esposo chega do trabalho, de um modo geral, ele, via de regra, ele não entra, ele chega cansado e ele, na desculpa do cansaço, ele não interfere, não intervém, ele não participa da criação dos filhos, principalmente no quesito da disciplina. Ele participa assim nas brincadeiras, ele participa assim nas conversas informais, conversas mais alegres, mais tranquilas e tal, mas na questão da disciplina e da educação ele meio que tira o corpo fora. Por quê? Porque disciplina e educação de filhos, meu querido irmão, dá cansaço. É cansativo criar filhos, não é fácil criar filhos. E geralmente os esposos se retraem, porque estão cansados, na desculpa de que estão cansados. Como se a mulher, a esposa que estava trabalhando em casa, né, como se a mulher que estivesse em casa estivesse o dia todo à toa. A mulher trabalhou tanto quanto ou até mais, né, porque o esposo chega e ela continua trabalhando. Isso eu estou falando da mulher que trabalha em casa, tá? A mulher que está cuidando do lar. Você imagina aquela que trabalha fora,
e quando chega em casa ainda tem que dar conta da casa e dos filhos. É jornada triplicada, quadruplicada. E uma das coisas difíceis e terríveis que a gente tem encontrado, é a falta de empatia e de ajuda do esposo, a falta de apoio dele dentro de casa no cuidado com os filhos. O apóstolo Pedro fala uma expressão, e aqui eu vou usar a Bíblia, porque nós sempre usamos a Bíblia para cuidar dos casais. 1 Pedro capítulo 3, no verso 7, o apóstolo Pedro diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Presta atenção nessa expressão aqui. Vivei a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? A vida comum do lar também faz parte dessa vida comum do lar, dessa expressão, a criação dos filhos. Educação, disciplina, não é? Diálogos e outras atividades comuns do lar que nós temos. Então faz parte dessa vida comum do lar a criação dos filhos, e os maridos não podem se eximir disso, não podem ficar de fora disso. O apóstolo Pedro diz: vivam a vida, maridos, vivam a vida comum do lar. Então você que é esposo, viva a vida comum do lar, tá? Não acha que você trabalhou fora, trouxe o pão de cada dia para dentro de casa e não acha que pronto, encerrou o seu papel. Não, o seu papel está relacionado à criação dos seus filhos. E você precisa dar conta disso. Você, marido, que é o líder do lar, é que vai dar conta dessas coisas. Senão, não é? Quem é que vai dar conta? Quem é que vai responder, senão o líder? É o líder que responde por isso. Você é responsável pela criação dos seus filhos. Você é responsável pela educação dos seus filhos. Você é responsável até se a sua esposa está educando corretamente seus filhos. É você que é o responsável. Então, viva a vida comum do lar. Tem ainda uma outra passagem que está lá em Provérbios, no capítulo 4, nos versos 3 e 4. Olha só o que diz o sábio. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, está falando do pai, tá? Em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, percebe que ele faz a separação aqui de pai e mãe. Então ele, presta atenção aqui, então ele me ensinava, não é ela me ensinava. Ele diz: quando eu estava na companhia do meu pai e da minha mãe, aí no verso 4, Provérbios 4, 4, ele diz: ele me ensinava. Ele não está falando ela me ensinava, não é? Está se referindo ao pai. Ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Então quem está ensinando aqui é o pai. As mulheres sofrem muito e ficam desgastadas, debilitadas, arrasadas, doentes, adoecem no corpo e na alma, nas emoções. Elas adoecem por quê? Porque não tem apoio do seu esposo dentro de casa na criação dos filhos. Aí eu estou só falando da criação de filhos, não estou falando das outras coisas. Porque hoje o assunto é os conflitos criados, sérios conflitos por causa da criação de filhos. Então, marido, apoie. Você que é esposa, que está ouvindo e vendo esse vídeo, mostre esse vídeo para o seu esposo. Se ele teme a Deus, mostre a ele a palavra de Deus e mostre que ele precisa estar
liderando a educação dos filhos, liderando o ensino dos filhos, a criação dos filhos. Esse é o primeiro fator que gera conflito na criação de filhos, é a falta de apoio dos pais. Recentemente nós recebemos uma mensagem no direct do nosso Instagram falando sobre isso, uma esposa falando isso, que o pai não apoia ela na criação dos filhos, ela não tem o apoio do marido. Aliás, naquele livro, um livro do Wilson, né, o pastor Wilson, é um grande escritor para casais, ele fala sobre a síndrome do cara legal. O papai é o cara legal, ele vem só para se divertir com o filho, ele vem só para... mas ele não participa da disciplina, ele não participa da educação dos filhos. Nem educação moral, nem espiritual, nem educação intelectual, absolutamente nada. Falta de apoio dos pais tem gerado, do marido, tem gerado sérios conflitos na criação de filhos. Então, maridos que me ouvem, participem, liderem a criação e educação dos seus filhos. Segundo fator, que é um fator sério na criação de filhos e que tem gerado sérios conflitos, é a falta de disciplina bíblica. Falta de disciplina bíblica. E aqui eu vou entrar numa área muito delicada atualmente, muito delicada. E como nós ensinamos através da Bíblia, tá? Eu vou usar o que é disciplina bíblica, tá bom? O que a Bíblia diz que é disciplina, tá? Não são os conceitos mundanos, não. Nós nos respaldamos pela palavra de Deus, tá bom? E essa falta de disciplina bíblica é algo terrível no casamento e tem gerado sérios conflitos entre os casais, sérios conflitos. Por quê? Porque não disciplinam os filhos biblicamente, e se os filhos não têm disciplina, então os filhos mandam na casa, mandam nos pais, e aí um pai a mãe é mais legal do que o outro, e isso vai gerar algum tipo de conflito dentro do casamento. E eu vou ler aqui Provérbios. Provérbios fala muito sobre essa questão de disciplina, tá? Provérbios capítulo 13, o verso 24. Provérbios 13, capítulo 24. Diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Perceba que ele usa a palavra vara, tá bom? Ele usa a palavra vara. Logicamente, essa vara aqui, hoje não precisa ser uma vara, pode ser um bom chinelinho, né? Não precisa ser uma vara de árvore ou qualquer outra coisa do tipo. Não é nesse sentido, é nesse sentido de dar disciplina mesmo, de usar um instrumento para disciplinar. Logicamente, o instrumento tem que ser um instrumento correto, dentro da plausibilidade, dentro do bom senso. Disciplinar os filhos, é preciso discipliná-los. Eu vi uma vez uma palestrante falando sobre essa questão, e ela dizia assim: vara aqui não quer dizer vara mesmo, uma varinha literalmente. Tá? Vara aqui é um símbolo para disciplinar o seu filho. Então você não vai bater no seu filho, você vai conversar com ele, você vai dar disciplinas para ele. Olha, irmão,
a Bíblia se interpreta, em boa parte dela, literalmente. E vara aqui, logicamente essa senhora não deve ter estudado o hebraico, porque vara quer dizer vara, não quer dizer outra coisa. É um instrumento para disciplinar. É um instrumento de disciplina. É preciso usar um instrumento de disciplina. Meu pai, antigamente, gostava muito de usar a palmatória. Não sei quantos lembram disso, da palmatória. Era um instrumentozinho, uma tabuinha que ele dava na mão da gente, assim, ó, do menino. Quando o menino estava muito rebelde. E no meu caso, eu fui muito rebelde. E louvo a Deus por aquela palmatória, aplicada na hora certa e do jeito certo. Irmãos, nós não podemos ignorar a disciplina bíblica. Não venha com essa história de que aqui não é vara, que é só conversar, que é só papear, que é só... Não é nada disso. Tá? A Bíblia fala de um instrumento usado para disciplina, para correção. E a Bíblia diz mais, o autor bíblico diz, o pai que ama disciplina cedo, ou seja, disciplina antes que essa rebeldia, antes que o menino tome conta da casa, antes que ele vire dono da casa. Eu já fui visitar lares em que eu vi menininhas de 7, 8 anos mandando nos pais, mandando mesmo. Pega isso, pega aquilo, faz isso, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E os pais tiveram que ser instruídos por mim a usar a vara da disciplina. E dizer, meu irmãozinho, deixa eu dizer uma coisa, você tem um chinelinho aí, você pode usar esse chinelinho como um instrumento de disciplina. Use-o corretamente. Você não precisa espancar a sua filha, mas ela precisa saber que existe alguém mais forte fisicamente do que ela aqui dentro de casa. E alguém que vai discipliná-lo. E ela precisa saber que a rebeldia dela dói. Que a indisciplina dela, que a desobediência dela dói. Os nossos filhos precisam saber. E o que nós temos, o problema das nossas gerações hoje é que elas não têm limite. E não tem limite porque os pais não impuseram aos filhos esse limite através da disciplina. Eles não demonstraram, através de um instrumento de disciplina, que a rebeldia deles dói. É preciso demonstrar isso. Ou a gente fura aquilo que é disciplina bíblica. Por favor, eu sei que existem muitos conceitos por aí. Eu sei que existem muitas pessoas, até se dizendo especialistas em educação de filhos. Especialistas, existem pessoas que nunca nem tiveram filhos. Pessoas que nem tiveram filhos, que estão dando como se fossem especialistas. Se formaram em alguma faculdade, fizeram algum curso, e aí estão dizendo que sabem criar filhos. Deixa eu dizer uma coisa, quem sabe criar meu filho é meu avô e minha avó, que não tiveram nem o segundo grau, mas souberam criar os filhos. Souberam criar meu pai, minha mãe, homens e mulheres honestos, cidadãos íntegros. Quem sabe criar os nossos filhos são os nossos avós, que trouxeram gerações honestas e íntegras até aqui. Nós não podemos deixar isso morrer. É preciso respeitar o que a palavra de Deus diz. A vara da disciplina. Olha o que aqui diz, capítulo 19, o verso 18. Eu sei que eu estou tocando num terreno aqui muito delicado, mas eu não vou me furtar de dizer aquilo que a Bíblia diz. Ainda, olha só, Provérbios 19, 18. Ele primeiro fala da disciplina, agora ele vai falar do limite dessa disciplina. Ele diz assim, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Ou seja, você vai castigar o seu filho com a vara, né?
um chinelinho que você tem aí em casa. Quando ele é pequenininho ainda, você pode usar a sua mãozinha. Tem um pastor muito amigo que ele fala assim, olha, Deus fez 2 almofadinhas aqui atrás, né? Almofadinhas para a gente disciplinar os nossos filhos. Então, mas o autor bíblico diz assim, mas cuidado, não exceda nisso, certo? Porque também existem pais que castigam corretamente, existem pais que excedem. Não exceda. A disciplina é feita com amor. A disciplina é feita baseada naquilo que a palavra, no limite que a palavra de Deus nos dá. Disciplina com amor, com carinho. Geralmente quando eu tenho um abençoadinho aqui, que tem 9 anos, e ele sempre foi muito, sabe, levado, desses meninos peraltas, levados, ou agora vai criando maturidade, vai, né, assentando um pouco mais. Mas antes ele era muito levado, muito levado. E sempre quando eu ia discipliná-lo fisicamente, né, quando eu iria discipliná-lo fisicamente, depois da disciplina física, nós nos abraçávamos. Eu o abraçava, ele estava chorando ainda, e nós orávamos juntos. E ele me abraçava, e ele me beijava, porque ele entendia que era um ato de amor. Ele sabia que o pai dele, que o ama desesperadamente, que o ama demais, estava castigando ele por causa de uma desobediência, porque eu já havia feito a disciplina verbal, eu já havia dito para ele não faça, e ele fez, ele desobedeceu. Então agora eu estava castigando fisicamente para demonstrar que a desobediência dói. Demonstrar fisicamente. E aí depois dessa disciplina de amor, porque não tinha excesso, ele me abraçava, nós nos abraçávamos, ele pedia perdão, ele chorava, nós orávamos, nós oramos juntos, e eu digo que o amo, por isso estou fazendo isso. E nós pais sabemos que dói mais em nós do que neles, quando nós castigamos. Temos que chegar a castigá-los fisicamente. Mas é preciso fazer isso com amor, e não na hora da raiva, não na hora da ira. É preciso fazer isso sem excesso. Ainda, Provérbios 22:6 diz lá, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É a disciplina verbal, porque tem a disciplina física, mas tem a disciplina verbal. Existem outros tipos de disciplina, mas isso eu não vou entrar agora não, vou parar aqui. Falando, você precisa ensinar e dizer para o seu filho, dar limites para os seus filhos. Infelizmente nós vivemos numa geração sem limites. Os pais não estão dando limite para os filhos. Deixam os filhos ao Deus dará. Não faça isso. Não terceirize a educação dos seus filhos para o professor da escola. Não terceirize a educação dos seus filhos para o pastor da sua igreja ou para a tia lá da igreja que cuida das crianças. Não terceirize a educação dos seus filhos para a polícia. Porque se você não dá limite para ele agora, a polícia vai dar limite para ele mais tarde. Não terceirize a educação dos seus filhos. Eduque-os verbalmente, dê limites para eles. Diga para eles, é tal hora que você vai chegar, é tal hora que você tem que chegar e ponto final. Diga para ele, não faça isso. Por quê? Porque eu não quero, não faça. Certo? Ponto final. É a educação que você está dando. Você está dando limites para o filho.
Naquilo que você puder explicar, por que ele não deve fazer, você explica. Por que eu não devo fazer? Por isso, por isso e por isso. Certo? Então, dê limites para o seu filho. Não fique com medo de limitá-los. Os seus filhos vão amá-los. Os pais estão com medo dos filhos não os amá-los mais, porque eles estão disciplinando. E é o contrário. Você disciplina seus filhos, eles passam a amá-los. Por quê? Porque eles sabem que você quer o bem deles. Então, a falta de disciplina bíblica está gerando sérios conflitos no relacionamento do casal. Então, usem a Bíblia, disciplinem os seus filhos biblicamente. E a terceira, o terceiro e último conflito sério gerado aí pela criação de filhos é a falta de acordo quanto à rotina dos filhos. Falta de acordo. A mãe estipula uma rotina para os filhos no dia a dia deles e de repente vem o pai e muda tudo, às vezes dizendo que ele é o líder da casa, né? Dizendo outras coisas, enfim. A falta de disciplina, de rotina, ou a quebra da rotina por causa dos pais, porque os pais não entram num acordo. Olha o que diz Amós, capítulo 3, verso 3, ele diz assim: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Podem duas pessoas andarem juntas, estarem juntas se não tiver acordo? Não tem como. A resposta é não, lógico que não. Para as pessoas andarem juntas é preciso ter um acordo. E quando se trata de rotina dos filhos, para os pais estarem juntos é preciso haver acordo. E aí, aqui deixa eu falar mais uma vez em favor das esposas. Como são as esposas? Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes são as esposas que estão à frente da administração do lar. Geralmente elas têm uma rotina já estabelecida para os filhos. O pai não pode chegar de repente e querer mudar isso. Não pode. Vou mudar isso, eu sou o líder da casa, eu que mando aqui, e eu vou mudar. Não vai fazer isso não, vai sair comigo, vamos pro shopping. Não. É preciso respeitar a rotina que foi estabelecida. Por quê? Porque é a sua mulher que fica dentro de casa. É a sua mulher que cuida deles. É a sua mulher que está lá, que conhece a rotina o tempo todo. Isso eu estou falando no caso, logicamente, das mulheres que não trabalham. As mulheres não trabalham fora, né? Porque trabalha dentro de casa e trabalha muito. Mas, geralmente, são as esposas que estão mais à frente nessa coisa de lidar com os filhos. E é preciso, então, principalmente quando eles são menores, né? E é preciso, então, os pais respeitarem isso. É preciso que o marido e mulher, antes de mais nada, se assentem, conversem e estipulem. A rotina é essa, e essa, e essa, e essa. É preciso que a esposa explique para o marido que está fora o dia inteiro e diga: olha, nós estamos fazendo isso, 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 isso. Quando você chega, não dá para você mudar. Por quê? Porque já existe uma rotina estabelecida. É preciso sentar e conversar. Essa falta de acordo quanto à rotina tem gerado muita confusão, muito conflito. Então, a solução para isso é que vocês dois sentem, marido e mulher, marido e esposa, sentem-se, conversem e cheguem a um acordo quanto à rotina. O que vai ser feito no dia a dia dos filhos? É a melhor forma de eliminar o conflito dentro do seu casamento.
Bom, é isso que eu queria dizer hoje, isso que a gente queria dizer para vocês hoje. Ajudem-nos a cuidar de mais casamentos, a cuidar dos conflitos dos casamentos e ajudem espalhando esses vídeos para mais pessoas, por favor. Tem muitos casais precisando e você pode nos ajudar a entrar nessa guerra junto conosco aí, espalhando esses vídeos para outros casais.